CNT Play, conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. Boa noite, amigos do Jogo do Poder. Estamos começando mais um programa e o nosso entrevistado de hoje é o ex-ministro do Meio Ambiente, deputado estadual Carlos Mink, do PSB. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, telespectadores. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Deputado, eu vou começar com um panorama geral, porque o Brasil, nos últimos tempos, tem estado sempre em crise no que se refere ao meio ambiente. Queimada na Amazônia, queimada no Pantanal, aparecimento de manchas de petróleo na costa, ou seja, o meio ambiente, no último ano, passou a ser um tema presencialmente na vida das pessoas, porque há uma crise permanente no que se refere a esse debate. Como é que o senhor faz? Que tipo de análise o senhor faz dessa atuação do ministro Ricardo Salles e da ocorrência desses fatos? São muitos fatos ao longo desse tempo de gestão do ministro Ricardo Salles. As queimadas na Amazônia que se intensificaram, o aparecimento das manchas de óleo e agora a queimada do Pantanal. Quer dizer, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Qual é a justificativa para isso, deputado? Olha, é uma tragédia ambiental de grandes dimensões. Nós criamos o Fórum de Ex-Ministros do Meio Ambiente, somos 9, incluindo a Marina Silva, Goldenberg, Zé Carlos Carvalho, Isabela Teixeira. Nós temos atuado, porque, veja, nós 9 somos de 9 partidos diferentes, 9 governos diferentes. Nenhum de nós anulou ou desqualificou as iniciativas dos nossos antecessores. Por exemplo, eu mantive todas as iniciativas da Marina Silva, acrescentei outras. Criamos o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, Operações Boi Pirata. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das emissões, mas eu não tirei uma vírgula do que a Marina havia feito. E os outros igual. O Salles, ele desqualifica tudo, destrói tudo. Em alguns meses, ele desmontou o Fundo Amazônia, foi criado em 2008 na nossa gestão, com $1 bilhão a fundo perdido. A nossa única obrigação, Ricardo Bruno, era reduzir o desmatamento. Ele conseguiu desmontar. O Fundo Clima tem quase R$1 bilhão, está congelado, porque o Bolsonaro e o Salles não acreditam em mudanças climáticas, são negacionistas. Eles são inimigos da ciência. Então, eles desqualificam o INPE. O INPE disse que o desmatamento tinha aumentado, ele demitiu o diretor do INPE, disse que o INPE não era sério. Né? Então, é muito complicado. Você acha, deputado, que a ocorrência desses fatos se deve ao não enfrentamento da questão ambiental? Porque são muitos fatos num espaço de tempo muito pequeno, são muitas tragédias ocorrendo no Brasil na questão ambiental, são os aparelhos de fiscalização que foram desmontados, é a falta de vontade política de fiscalizar. Quer dizer, o que estaria por trás da ocorrência de tragédias tão intensas num intervalo de tempo tão pequeno? Eu acho que foi o desmonte da área ambiental, atuou às mãos do IBAMA, desmontou o ICMBio. O ICMBio tinha 5 diretores nacionais, um biólogo, um engenheiro florestal, um oceanógrafo. Todos foram demitidos. Entraram no seu lugar 5 oficiais da PM de São Paulo. Inclusive, o pessoal brincando disse que não era mais ICMBio, era IPM-Bio. Nada contra oficiais da PM. Lógico, tem excelente relação. Aliás, tem um coronel, ex-coronel da PM, coronel Padrone, trabalhei muito com ele, levei ele para Brasília. Ele foi um dos coordenadores das grandes operações Boi Pirata. Prendemos 50 mil cabeças de boi, que estavam invadindo terra de índio, reserva de seringueiro, Parque Nacional. E ele articulava com coronéis e generais do Exército, direção da Polícia Federal. Agora, você tirar um acúmulo de anos de experiência de profissionais. Por exemplo, o Bolsonaro e o Salles
dizem que o IBAMA é uma fábrica de multa. Pegaram os garimpeiros clandestinos, meteram no avião da FAB e levaram para Brasília para o Bolsonaro recebê-los. O que acontece? A gente não pode estigmatizar o agronegócio como um todo. O agronegócio tem setores avançados. Já no meu tempo de ministro, de 2008 a 2010, a gente tinha uma excelente relação com os setores avançados do agronegócio. Fizemos a moratória da soja com os exportadores de óleo de soja, né? Fizemos o pacto da madeira legal, né? Até fizemos acordos com o pessoal da Única, os produtores de álcool de São Paulo, aquela guerra que a gente teve contra os governadores de Mato Grosso do Sul, para não expandir a cana-de-açúcar dentro do Pantanal e na Amazônia. A gente convenceu a Única de que o etanol brasileiro seria estigmatizado, né? E os grandes produtores não precisavam dessas terras. Havia uma quantidade de pastos degradados que a Embrapa falou que tinham excelentes condições agronômicas para a produção da cana. E eles acabaram nos apoiando. E o presidente Lula bateu o martelo e não entrou a cana no Pantanal e na Amazônia. Então, a gente tem diálogo. Agora, o Bolsonaro e o Salles, eles têm como base os setores mais atrasados do agronegócio e também grileiros, garimpeiros, né? Pecuaristas ilegais, porque o setor mais forte, produtivo, que usa a boa técnica da Embrapa, que, aliás, é sensacional, campeã mundial Embrapa, esse pessoal está apavorado, porque eles estão perdendo o mercado. O Bolsonaro está atingindo duramente o setor avançado do agronegócio. Agora, por trás das queimadas do Pantanal, o senhor acha que estão atos criminosos de agricultores tentando expandir suas áreas de produção ou até mesmo de criadores de animais que querem expandir o pasto para a pecuária, ou o senhor acha que há uma ocorrência natural de queimadas nesse momento climático do Brasil? Porque os bolsonaristas, ao tentarem reduzir a importância do que está acontecendo, dizem que há queimadas no mundo todo, citam florestas de várias partes do mundo que, nesse momento, sofrem também queimadas. Portanto, tentam mostrar que essa era uma situação decorrente de uma variação climática natural e não ação criminosa de grupos interessados em expandir as suas atividades ilegais. Como é que você analisa uma coisa e outra e qual é a sua opinião a respeito delas? Olha, essa seca foi prevista pelo INPE e foi muito forte. De qualquer jeito, algum tipo de ocorrência grave sucederia. O problema é que o governo, como é negacionista, primeiro, nega as mudanças climáticas. Agora quer botar a culpa no clima, né? Mas eles negam. Isso já é consequência. Nós sempre dizemos, os cientistas, o Carlos Nobre, os cientistas do mundo inteiro, que essas ocorrências vão ser cada vez mais frequentes e mais intensas por conta do aquecimento global. Eles negam isso, mas na hora de justificar suas omissões, jogam para o clima, que o INPE previu e eles não acreditaram. Houve também a Covid, isso tem a ver, eu vou explicar. Eles também negam a Covid, que é uma gripezinha. Então, o que acontece? Alguma desgraça ia acontecer. Mas no que eles não preveniram, não investiram, não planejaram, e são coniventes com crime ambiental, essa desgraça foi multiplicada por 5 ou por 10. Perfeito. Isso foi o que aconteceu, uma combinação de uma da certa maneira, esse natural comportamento, com a omissão. Esse comportamento, de uma certa maneira, é uma reprodução do comportamento que ocorreu também no enfrentamento da Covid, no enfrentamento do coronavírus, quer dizer, uma certa omissão com negacionismo, quer dizer, acaba conduzindo o país a essa catástrofe também sanitária. É mais ou menos igual, né? Ricardo, Bruno, deixa eu ser mais específico sobre a questão das queimadas para depois a gente entrar no outro ponto. Eu, quando fui ministro, a mesma coisa, a Marina e depois a Isabela, o que a gente fazia? Primeiro, o período seco sempre é no mesmo período. Começa mais forte em junho e julho, agosto. Então, sempre no início do ano, nós contratávamos os brigadistas, duplicávamos ou triplicávamos, formávamos ele.
verificávamos as mangueiras, os caminhões-tanque, garantíamos helicóptero, avião, requisitávamos do Exército, fazíamos acordos com as secretarias estaduais de Agricultura e de Meio Ambiente para falar com os agricultores, por favor, não ponha fogo na época da seca, que o vento vai levar, vai destruir a tua plantação, vai destruir a tua casa. Eles disseram que assinaram um decreto proibindo queimada na época da seca. Então, todos nós fizemos a mesma coisa, só que no início do ano. Só que agricultor, Ricardo Bruno, não lê diário oficial. Você tem que fazer um trabalho de campo de prevenção. Eles não gastaram dinheiro do Fundo Clima, que eu criei, que uma parte era para isso, porque eu não acredito em mudança climática. Não gastaram do Fundo Amazônia, que congelaram, porque não aceitaram as condições de combate ao desmatamento. Não usaram sequer o orçamento. E pior, não treinaram os brigadistas. E o Bolsonaro, para complicar, fez uma medida provisória proibindo recontratar os contratados provisórios, né, do ano passado, de 2019. Então, com a Covid, você não tinha condições de treinar bem os brigadistas. O certo seria aproveitar aqueles já treinados no ano anterior. E essa medida provisória burra proibiu isso. Então, sem brigadista, sem dinheiro, sem trabalho de prevenção, essa omissão e essa cumplicidade com os fazendeiros que metem fogo, eles conseguiram multiplicar por 10 a desgraça e aceleraram a fauna do planeta. Essa tragédia, essa dimensão toda dessa tragédia ambiental, somada ao comportamento do ministro Ricardo Salles, que naquela célebre reunião ministerial falou que ia passar com a boiada, aproveitar toda a crise do coronavírus para passar a boiada, para resolver todas as questões ambientais, para transgredir, quer dizer, naquele momento, já que as atenções estavam voltadas para a questão sanitária, quer dizer, todo esse comportamento, esse conjunto pode, ou poderia, pelo menos, levar ao impeachment do ministro Ricardo Salles. Quer dizer, esses fatos, na sua opinião, justificariam e embasariam de maneira bastante consistente uma solicitação de impeachment, de impedimento do ministro, dada a desordem total da pasta ambiental no Brasil? Com certeza. Inclusive, Ricardo Bruno, esse fórum dos ex-ministros, os 9 ex-ministros, nós produzimos, há cerca de 3 meses atrás, ou 4, um documento pedindo o impeachment do Salles por improbidade. Nós sabemos o que o ministro deve fazer, porque todos nós fomos ministros, né? E a questão não é concordar ou discordar. O problema é que ele deixou de cumprir as obrigações de um ministro, que é proteger a biodiversidade, proteger os parques, combater o crime ambiental. Isso não é algo que ele possa ou não fazer, é obrigação, consta do dever. E nós fizemos esse documento e entregamos ao Ministério Público Federal. 12 procuradores da República fizeram um pedido de impeachment, não exclusivamente, mas em parte considerável, usando as informações desse documento do Fórum dos 9 ex-ministros do Meio Ambiente. E eles ajuizaram essa ação, que está para ser julgada agora. E a ação é por improbidade administrativa, não é por orientação A, B ou C. O ministro pode ter a orientação que quiser, desde que cumpra aquilo que a lei diz que é o seu dever de casa. Se está fazendo o contrário, se em vez de proteger o ambiente, está destruindo o ambiente, ele não tem condições de continuar. Perfeito. Agora, o pior é que ele faz o que o Bolsonaro manda. É verdade. Quem é que o Bolsonaro vai botar no lugar dele? É verdade. Talvez coloque um outro general, como foi o caso da saúde, colocou inventou lá. Vamos fazer um rápido intervalo, eu vou ter que fazer um intervalo, e a gente volta daqui a pouco. Eu queria tocar em outras questões. O senhor falou ainda há pouco da ministra, ex-ministra Marina da Silva. Eu queria falar sobre o episódio agora dessa semana, já que o senhor viu a decisão do Sérgio Machado, da Fundação Palmares, de tirar o nome de Marina da Silva da lista de personalidades negras do Brasil. Nós voltamos de 1 minuto com o Jogo do Poder.
Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado, ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, deputado estadual pelo PSB. No bloco anterior, falávamos da decisão do presidente da Fundação Palmares, que tirou o nome da ex-ministra Marina da Silva da relação de personalidades negras da Fundação. Segundo ele, a política que ela defende, a política ambiental que ela defende, está sendo contestada no mundo inteiro e ela não prestou serviços relevantes à causa dos negros no Brasil. O senhor, que foi colega da ministra Marina da Silva, e tem por ela um grande apreço, como é que viu esse fato? Consternado, né? Aliás, ele fez a mesma coisa com a Benedita. Exatamente. O Zumbi dos Palmares, ele disse que a escravidão foi benéfica para os negros. Isso. Quer dizer, é uma vergonha, é algo que produz indignação. Essa Fundação Palmares é produto do movimento negro, da luta pelo reconhecimento. Eu sou aqui autor Só cortando, mas fazendo um pequeno comentário. Ele é uma pessoa que, antes de ocupar esse cargo, me parece, tinha uma total irrelevância no Brasil. E ele começa a atacar as pessoas que são relevantes, talvez para buscar a relevância que ele não tem, né? Talvez. Ricardo, eu fico pensando. O Bolsonaro conseguiu botar no meio ambiente o ministro que é contra o meio ambiente. Botar nas mulheres e direitos humanos a Damares, que é contra as teses feministas e contra o movimento feminista. Botou na educação um ministro que não preza a autonomia universitária e, antes, o anterior, disse que a universidade o que fazia era plantar maconha e fazer balbúrdia, né? Então, eu cheguei à conclusão, o ministro da Saúde reafirma que a cloroquina é a solução e que isso é uma gripezinha, não é médico, tirou 20 médicos da direção do ministério e botou 20 militares. Então, a saúde é contra a saúde, o meio ambiente é contra o ambiente, a Damares é contra as feministas e esse Sérgio, ele é contra o movimento negro e contra. Ele não podia ser. A Fundação Palmares só existe por causa das lutas do movimento negro. Ele chegou lá para dizer que o movimento negro é irrelevante, Zumbi dos Palmares é irrelevante, a Marina Silva, grande lutadora, Benedita da Silva, realmente puseram um racista, né? Um capitão do mato. Isso daí eu acho que é uma forma de pisotear. No meio do mundo inteiro, você vê, vidas negras importam, Sim. Histórias negras importam. Evidente. Ele não pode fazer isso. Ele pode pensar isso, sendo um racista. Mas à frente da Fundação Palmares, que está escrito lá, qual é a função? Resgatar os valores, as lutas, os direitos, combater o racismo. Tem um estatuto, ele faz o contrário. É como o Salles no meio ambiente. É desolador. Deputado, vamos trazer a nossa conversa um pouco para o Rio de Janeiro. O senhor é autor de uma lei que me parece bastante controvertida, polêmica, porque é uma lei inovadora no Brasil. A lei que permite a utilização da cannabis, da maconha, em práticas medicinais. Setores conservadores próximos ao bolsonarismo reagem até a isso, provocam uma discussão acirrada, porque não admitem a utilização medicinal da maconha, da cannabis. Eu queria que o senhor explicasse um pouco a sua lei, a lei que o senhor aprovou, qual é o avanço que ela exprime e que tipo de aplicação prática ela vai ter no Rio de Janeiro a partir da sua promulgação e da sua regulamentação. Ora, Ricardo Bruno, a Anvisa reconheceu que a cannabis medicinal é eficaz para 8 tipos de doença. 8 tipos de doença. Autismo, câncer, epilepsia, várias. E autorizou a importação de medicamentos feitos à base da cannabis medicinal. No entanto, por pressão da ministra Damares e do ex-ministro Osmar Terra, ambos negacionistas e obscurantistas, proibiu as nossas instituições de pesquisa, como a Fiocruz, por exemplo, de plantarem, pesquisarem e produzirem aqui, o que poderia gerar muito recurso e muito emprego. Sim. Então, o que acontece? Esses medicamentos,
eles são importados legalmente, mas custam uma fortuna. Não, Só podem ser, não podiam ser produzidos aqui, né? foram proibidos. E, na verdade, veja você a contradição. Se o remédio fosse ruim ou não fosse eficaz, a Anvisa não teria aprovado. Ela aprovou. Mas por pressão ideológica obscurantista, porque a Damares e Osmar Terra acham que a maconha medicinal é a porta de entrada das drogas, quando eles são princípios ativos diferentes. A maconha tem princípios ativos que provocam alteração do sentimento, relaxamento, prazer, como o álcool pode provocar em algumas pessoas. Eu não estou entrando aqui no mérito. Essa é a discussão da maconha recreativa. Outros princípios ativos são eficazes na questão da convulsão, na questão da dor, na questão da alimentação, no caso das pessoas que têm câncer, em várias outras doenças, comprovadamente. Então, o que acontece? Como o custo desse medicamento é proibitivo para as famílias pobres, o que elas fazem? Elas têm que entrar na justiça com o apoio de algum médico e a justiça, muitas vezes, deixa essa família plantar um número muito reduzido de pés para produzir o óleo para isso. Os deputados conservadores da Assembleia, por incrível que pareça, essa nossa lei foi vetada, a gente derrubou o veto e virou lei. E nós conseguimos o voto, você conhece bem a Assembleia, de deputados evangélicos e de deputados que são policiais, normalmente conservadores. Por quê? Nós fizemos 3 audiências públicas com os pesquisadores da UFRJ, da Fiocruz, do Vital Brasil, que é uma Fiocruz estadual, nossa aqui, e as famílias, as associações de familiares, levaram dezenas e dezenas de crianças em cadeira de roda, as mães dizendo: meu filho tinha 104, 108 convulsões por dia. Se trata com cannabis, tem 2, 3, mudou a qualidade de vida dele. Esses deputados viram isso, entraram em contato, e na hora de votar eles falaram: eu sou contra o MINC, sou contra os maconheiros, mas vou votar a favor dessa lei por uma questão de saúde e qualidade de vida. É um remédio que faz bem, que ajuda a salvar, não posso votar contra. Inegável, né? Lógico. Agora, o que essa lei na prática funciona? Nós vamos poder usar recursos da FAPERJ para as pesquisas. O FAPERJ, o Fundo de Ciência que a gente criou aqui no Rio, que é vultuoso. A Secretaria de Direitos Humanos e Ação Social terá que apoiar associações de pais de usuários do canabidiol e eles vão poder até plantar com auxílio médico, autorização da Justiça, enquanto isso não for legalizado. Em Brasília, dá para ser votada uma lei que aí, de forma mais ampla, vai garantir esse direito. Isso é uma coisa medieval. Você querer estigmatizar uma planta porque outro princípio ativo dela provoca relaxamento ou alguma coisa do gênero. Isso é típico de um governo da Idade Média. Perfeito. Deputado, eu vou fazer mais um intervalo, a gente volta já já com o Jogo do Poder. Perfeito. Hoje recebendo aqui o deputado Carlos Mink, do PSB. Deputado Ecoconectado, câmbio. Um grande abraço, voltamos um minuto. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Carlos Mink, do PSB. Deputado, o senhor é autor de uma outra lei que regulamenta as ações policiais, que, na verdade, limita, disciplina as ações policiais no estado do Rio de Janeiro. Também é uma lei bastante discutida. Explica melhor a extensão dessa lei, que tipo de benefício prático ela pode produzir para os moradores do estado. Olha, a polícia do Rio é a que mais mata, é a que mais morre, e isso não faz o crime diminuir. Nós temos 1 milhão de pessoas que vivem em áreas controladas pela milícia. Esse projeto de lei, Ricardo Bruno, é de 2015. No início, até o nome dele era diferente, tinha que ver com autos de resistência, né? A polícia mata alguém e diz que a pessoa reagiu. E pesquisas mostraram que, em 80% dos casos, foram execuções.
Então, no início, o projeto era até diferente. A gente foi discutimos com a cúpula da PM, com vários setores, ele foi mudando. Mas qual é o objetivo? Foi duro aprovar esse projeto. Ele foi sancionado este ano, 5 anos depois. No essencial, o que ele diz? Primeiro, que uma boa operação é a que ninguém mata, ninguém morre, prende muito bandido, droga e arma. Então, já começa a dizer que morte não pode ser banalizada. A boa operação é que aprende muita arma e bandido e não mata nem morre. A gente quer minimizar as mortes de policiais e de pessoas, sejam criminosas ou seja a população em geral. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o policial que se envolve numa morte, ele é afastado, mas não como punição. Ele vai ser mantido o salário. Claro, vai ser encaminhado para a corregedoria, né? Se for uma coisa absurda, ele vai ser punido. Mas ele é afastado para ter apoio psicológico, para ter apoio espiritual. Matar uma pessoa, ainda que em legítima defesa, Sim. não é a mesma coisa que tirar um gato da árvore. Você matou uma pessoa. Você não pode, no dia seguinte, estar em contração e matar outra pessoa. Você vai virar um Robocop. Não pode. Depois você vai acabar morrendo também. Por isso que morrem também muito. Então, esse projeto, que agora é lei, valoriza a ação da perícia, valoriza a prevenção, valoriza o planejamento, minimiza as mortes e pontua, para efeito de gratificação, as boas operações que apreendem muita arma, não mata e não morre. É contra a truculência e pela eficiência. Vamos ver se a gente ajuda um pouco a mudar a mentalidade. A gente quer segurança sem truculência. Hoje em dia, mata muito, morre muito, e a milícia controla a área onde mora 1 milhão de pessoas, manda até na urbanização, na lei do uso do solo, quem faz é a milícia, em vários bairros, por exemplo, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Deputado, nós falamos no bloco anterior sobre a questão ambiental nacional. Eu queria trazer esse debate para o Rio de Janeiro. Quer dizer, quais são as ameaças que nós sofremos aqui no Rio de Janeiro? Tem questões que me parecem que sem solução. Eu, francamente, acompanho, por exemplo, a questão da despoluição da Baía de Guanabara há anos. Eu me lembro, sobre o tempo que me recordo, eu trabalhava no Globo, quando Chagas Freitas pulou no Rio Paraíba e tal, falando que tomou um banho. Ou seja, a lagoa é um pouco parecida com a situação do Paraíba. Não há grandes a lagoa, não, a Bahia. É parecido com a questão do Rio Paraíba, porque não há grandes avanços. Quer dizer, houve programa com o Banco Mundial, investimentos pesados e tal, mas o que se tem na prática ainda, quando se chega no Rio de Janeiro, é uma visão de degradação total, ali próximo do aeroporto internacional, naqueles rios que despejam na lagoa, que despejam na Baía de Guanabara. Quer dizer, por que razão nós não avançamos ao longo dos últimos 30, 40 anos nessa questão de maneira razoável? Eu não digo que exterminar qualquer tipo de poluição da Bahia, mas nós não estamos minimamente numa situação razoável, aceitável em termos de poluição. A Bahia continua ainda muito poluída, tanto que na época das Olimpíadas houve suspeição de que algumas provas não poderiam ser realizadas, dada, enfim, o nível de poluição alarmante em que se encontra ainda a Bahia. Qual é a sua análise? Eu sei que nós estamos no programa, o senhor vai ter 2 minutos para falar sobre isso, mas que tipo de avaliação o senhor faz? Os governantes foram ineficazes, não há um diagnóstico correto, houve ladroagem, enfim, qual é a razão desse atraso tão flagrante nessa questão que me parece central em relação ao meio ambiente do Rio de Janeiro? Voltando rapidamente para trás, no tempo do Marcelo Alencar, quando começou o PDBG, o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, pegaram dinheiro do BIRD, Banco Interamericano, e da JICA japonesa, para fazer 4 estações de tratamento grandes. Alegria, no Caju, Pavone, Sarapuí e São Gonçalo. E o dinheiro do FECAM, um fundo ambiental que nós criamos na Constituição Estadual, era para fazer o quê? Conexão, elevatórias, redes, para trazer o esgoto dos bairros até a estação de tratamento. Não fizeram. Durante 13 anos, Ricardo Bruno, as estações de tratamento ficaram secas, sem tratar 1 mísero litro de esgoto.
E foram inauguradas e reinauguradas por vários inacreditável, é inacreditável. É inaceitável. Nós tivemos um tempo na Secretaria do Ambiente. Qual foi a nossa orientação? Pegar o dinheiro do FECAM, o nível de tratamento de esgoto em volta da Baía de Guanabara, em 2007, era 11%. 11%. E a capacidade era muito maior. O problema é que o esgoto da Baixada, São Gonçalo e Zona Norte, como não tinha elevatória, cano, duto, chegava na Baía de Guanabara pelos rios Iguaçu, Sarapuí, Meriti, Botas, Alcântara, etc. E as estações secas. Então, a gente pegou o dinheiro do FECAM, que eu criei na Constituição Estadual, e dissemos, vamos fazer ligação, rede, elevador. O que é elevatória? É uma bomba que pega o esgoto do bairro e bombeia até a estação de tratamento. Em 5 anos, nós passamos o percentual de tratamento de esgoto de 11% para 46%. Foi multiplicado por 4. Mas, se você for ver bem, isso significa que mais da metade do cocô de 9 milhões de pessoas continuou chegando in natura na Baía de Guanabara. E depois disso, qual foi o avanço registrado? Nenhum mais. Parou. O Rio entrou em crise, o FECAM foi para outras coisas, até para pagar salários. Você lembra? Os funcionários sem receber, assembleia cercada, gás lacrimogêneo todo dia, que gerou a adesão ao regime de recuperação fiscal. Parou. Há 4, 5 anos não se investe em saneamento. No registro que nós tínhamos, 46% do esgoto tratado, 54% não tratados. Isso ficou assim, está se agravando novamente e a situação está fora de controle. O que nós conseguimos avançar, nós acabamos com todos os lixões em volta da Baía de Guanabara. Todos, sem exceção. O de Gramacho, em Caxias, Babi, em Belfor Roxo, Itaoca, em São Gonçalo, fazendo aterros sanitários públicos ou privados intermunicipais. Esse foi um avanço, o fim dos lixões. Recentemente, eu aprovei uma lei, há dias atrás, que obriga a sanear, remediar os antigos lixões, que você não joga lixo lá, mas ele continua poluindo. E tratar o chorume dos aterros. O chorume é aquele líquido escuro, espesso, produto da decomposição da matéria orgânica, altamente poluente. Acaba com peixe, acaba com manguezal. Mas a gente acabou com todos os lixões em volta da Baía. O Rio conseguiu multiplicar por 4 a área protegida, a área verde, parques estaduais, parques municipais, graças também ao ICMS verde, a criação de vários parques que a gente ou fez ou duplicou. O Parque da Costa do Sol, na região dos lagos, duplicamos Ilha Grande, duplicamos Três Picos. Então, a parte da agenda verde melhorou. A parte da agenda do lixo melhorou. A parte da agenda do saneamento melhorou há alguns anos e parou completamente. E metade do esgoto chega in natura na Baía de Guanabara. Um ponto que a gente avançou, Ricardo, Bruno, foi o TAC da REDUC, o termo de ajuste de conduta da refinaria. Ela sozinha poluía mais do que as 250 empresas. Esse TAC foi bilionário, 1 bilhão e 100. Mas não é para ela pagar para o Estado, é para ela fazer as mudanças que uma auditoria disse, filtros biológicos, modernizar todo o sistema dela. Ela reduziu 80% a poluição. Mas a Bahia ainda está muito suja. A gente já vê algum golfinho, alguma tartaruga, ela não está morta, ela quer viver. Mas há 5 anos não se investe em saneamento. Aí é de chorar. É complicado, é muito difícil. E a questão dos manguezais, que é outra questão que me parece isso é uma coisa preocupante no Rio de Janeiro. Como é que se encontra? Estão ameaçados, não estão ameaçados? Manguezais importantes, me parecem, que vivem problemas sérios. Que tipo de tratamento o governo tem dado? Que tipo de também a Assembleia, a LERJ, tem dado nessa questão? Isso. Muito importante você tocar nesse ponto. Há poucos dias atrás, o sinistro Salles conseguiu aprovar no CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, uma resolução tirando a proteção dos manguezais. E, antes disso, ele desidratou o CONAMA, que tinha 112 representantes da sociedade civil, de várias áreas técnicas e científicas, e deixou só 34, sendo que 30 do governo e de empresários. Tirou a sociedade civil. Então, agora ele virou um CONAMA chapa branca, ele aprova o que quiser. Tirou a proteção dos manguezais. Os manguezais
são a base da cadeia alimentar, são um berçário de rios, baías e lagoas. Por sorte, aqui no Rio de Janeiro, nós colocamos na Constituição Estadual de 89, da qual fui relator, pusemos o capítulo de meio ambiente, tem o artigo 268, que diz que manguezais, restingas, vegetação protetora de duna são de preservação permanente, vedada sua supressão. Como uma resolução do CONAMA não tem o poder de anular um artigo da Constituição Estadual, uma resolução do CONAMA nem lei é. Vale aonde não existe lei. Aonde existe uma Constituição que diz que os manguezais estão protegidos, isso ia ser uma desgraça aqui no Rio de Janeiro, sobretudo nas áreas da Costa Verde. Angra, Paraty, que é muito cobiçado, muito bonito, tem milhares de hectares de manguezal, e ali que tem projetos para fazer resort, cassino, campo de golfe, e já estavam querendo avançar. O Bolsonaro não disse que queria fazer um Cancún lá em Angra? Pois era isso que eles queriam. A sorte é que a gente tem esse artigo que está segurando esse tranco e segurando os nossos manguezais, que já sobraram poucos. Ainda queriam passar a boiada em cima do manguezal. Vamos ao mais uma vez no intervalo. O Jogo do Poder volta daqui a pouco com o deputado Carlos Mink, do PSB. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Carlos Mink, do PSB. Deputado, eu queria falar um pouco de política. Como é que o senhor vê essa situação do Rio de Janeiro, que me parece trágica? Vem de um processo complicado, com o afastamento do governador Pezão, a prisão do governador Pezão, a prisão do governador Sérgio Cabral, agora o afastamento do governador Witzel por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça e também por uma decisão da Alerj, que aprovou o seu impeachment, levando o caso para o Tribunal Misto de Deputados e Desembargadores, que fará o julgamento final. Ou seja, nós vivemos de tragédia em tragédia, e isso me parece que impede qualquer continuidade de políticas públicas, qualquer ação racional do poder do Estado, no caso do governo do Rio de Janeiro, nas políticas públicas, porque tudo é interrompido, tudo é atropelado. O Rio vive esse momento, essa sofreguidão de solavancos na política, que me parece que lá na ponta acabam reduzindo ainda mais a eficiência dos serviços públicos à população. Qual é a sua avaliação do que está acontecendo e, especialmente, dessa situação atual, que é o afastamento de Witzel? É uma tristeza. No caso do Witzel, eu, claro, votei favorável ao impeachment e tenho certeza que ele não se livra dessa. Agora, o quadro que você traçou, a gente pode até ampliar mais. Vê o Crivella, né? Talvez o pior prefeito do Rio. Né? Essa história dos guardiões do Crivella, pagar a gente para impedir a imprensa de noticiar o desastre dos hospitais municipais, muito ruim. Agora, você fez um quadro que é a nossa tragédia, Ricardo Bruno. Você acompanha a política há muito tempo, conhece bem isso. Então, é uma sucessão, né? É uma sucessão de questões políticas, econômicas, administrativas. A corrupção foi maltratada. Durante algum tempo, eles controlavam, quem fazia corrupção, controlava o Tribunal de Contas do Estado. Tanto é que os próprios conselheiros foram todos presos, né? Mas eles controlavam também até gente do Ministério Público da Justiça. O Ministério Público preso. Então, você vê que a coisa estava dominada. Eu luto contra a corrupção há muito tempo. Lá atrás, a gente lutou contra o tempo... Você lembra o tempo do Zé Nader, que foi presidente da Assembleia? Ele foi indicado para o Tribunal de Contas. A gente entrou com uma ação, conseguimos, durante 3 anos, tirar o Nader do Tribunal de Contas. Não sei se você lembra disso, tem muito tempo atrás. Inclusive, a gente denuncia a caixinha da FETranspor na Alerj há 20 anos. Você sabe que naquela ação do Ministério Público Federal, que afastou o Pisciani e o Paulo Melo, eu sou citado 2 vezes, mas como elemento da acusação. Foram pegar lá as denúncias que eu fazia no tempo
junto com Chico Alencar, com Eloneida Studart, lembra da nossa querida Eloneida Studart, e com outros deputados, né? Molon era deputado estadual também. E nós fazíamos denúncia da corrupção da FETransport há 15 anos atrás, há 20 anos. Essas denúncias foram mencionadas. Eu sou citado nessa ação do Ministério Público como parte da acusação contra aqueles que, até há pouco tempo atrás, estavam também comprados pela caixinha da FETransport. Então, é uma tristeza, mas a gente tem que dar a volta por cima, a gente está condenado a dar a volta por cima. O Rio está, do ponto de vista fiscal, com a corda no pescoço. A gente está agora resistindo para não sermos deletados do regime de recuperação fiscal, para não sermos garfados no reexame dos royalties do petróleo. A gente tem que combater a corrupção. Eu acho que a Assembleia está pegando firme. Essa votação unânime em relação ao impeachment. Eu, que sou deputado com mais mandatos da Assembleia, posso dizer que eu nunca vi uma coisa assim, 69-0. Então, eu acho que o André Siciliano está conduzindo bem a Assembleia, né? Ele é uma pessoa que dialoga com todas as áreas. Mesmo na questão da Covid, ele teve uma parte positiva. Nós, da Assembleia, cedemos recursos para o FRJ, para respiradores, até para a reconstrução do Museu de Antropologia da UFRJ, mas para vários municípios poderem enfrentar a Covid. Então, acho que a LERJ, com todos os defeitos que ela tem, está sendo solidária, está tentando fazer a sua parte de combate à corrupção, mas é insuficiente. Precisa muito mais. O presidente André Siciliano vai fazer uma reunião na próxima semana, está tentando organizar uma frente política, uma frente da sociedade civil, para tentar mudar alguma coisa em relação a essa expectativa negativa que há do julgamento dos royalties pelo Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, é uma ação que tenta mudar os critérios de distribuição. A lei foi aprovada, na verdade, houve uma liminar dada pela ministra Carmen Lúcia, que sustou, digamos, a aplicação da lei, e se ela for aplicada, na verdade, o Rio de Janeiro vai ter sérios problemas, porque vai se distribuir a riqueza proveniente do petróleo com todos os entes da federação de maneira igualitária, não respeitando os estados produtores, que têm uma série de perdas ambientais, inclusive. Não é, deputado? Exatamente. Eu concordo, eu digo mais. Voltando só um passo atrás para depois adiantar. Nós analisamos, junto com vários economistas, inclusive Mauro Osório, né, vários economistas, criamos uma frente com Valdec, outros companheiros nossos, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, um excelente deputado, veterano. Nós vimos que o que a gente perde de incentivo fiscal que a gente dá às empresas, alguns seriam até justificados, mas não há controle. Nós chegamos à conclusão que pelo menos 16 bilhões de incentivos fiscais foram dados sem retorno. E quando você dá um incentivo desse tamaninho e a empresa se instala e gera emprego e paga imposto, vale a pena. Mas quando você dá por razões políticas para tudo e qualquer coisa e sequer tem uma avaliação do ganho que o poder público está tendo com esse incentivo, que no fundo é você abrir mão de cobrar imposto, aí só a gente já ardeu em 16 bilhões. Outra coisa, dívidas. Devem, nós fizemos, eu aprovei uma lei, que eu sou coautor junto com o André Siciliano, que obriga a divulgar o nome dos maiores devedores. Nem isso era possível fazer. Eles conseguiam sigilo. E alguns desses maiores devedores, que devem aproximadamente 15 bilhões ao Estado, continuam recebendo incentivo. E os nossos procuradores, alguns são excelentes, sou amigo de vários, mas eles não são eficientes em executar essa dívida. A gente foi lá com o juiz, 2 desembargadores até quiseram fazer uma força-tarefa para cobrar a dívida. E quando a gente não cobra a dívida, significa que alguém está sonegando e a gente fica sem dinheiro para pagar médico, para pagar professor, para pagar policial. Então, essa é uma parte do nosso drama. Dar incentivo sem controle e não cobrar aqueles que nos devem. Agora, o que você levantou, e com isso vou concluir, é verdade. O Rio ele recebe de volta da União
aproximadamente 10% dos impostos que a União arrecada aqui. E também é verdade que um dos sentidos do royalty, aí na área que eu trabalho, que é a área ambiental, é para ressarcir os custos e os danos ambientais. Quantos acidentes de petróleo a gente teve na Baía de Guanabara, na Bacia de Campos Macaé, na Baía da Ilha Grande? Lá tem o terminal Tebig, né? Nós não permitimos que duplicasse o Tebig a 2 quilômetros da Ilha Grande. Né? Você avança num lado e mata a pesca artesanal e o ecoturismo. A gente quer cada coisa no seu lugar, dentro de um zoneamento. Então, o sentido do royalty é ressarcir também os custos ambientais e sociais. Então, distribuir tudo igualmente é você desconhecer essa base. Então, o Rio não pode ser garfado, a gente tem que estar de olho no combate à corrupção, no meio ambiente, na saúde e na defesa do interesse do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu estou fazendo parte dessa frente, junto com Luiz Paulo, André Siciliano, Valdec, Mauro Osório. Vamos resistir pelo Rio. Estamos a 1 minuto do encerramento do programa. Como é que o senhor está vendo os primeiros dias do governo Cláudio Castro? Olha, ele ainda não mostrou o que veio, mas eu confesso que em algumas coisas não está mal, não. Por exemplo, o Conte Bittencourt, ele chamou para secretário de Educação. O Conte foi deputado conosco, ele presidiu a Comissão de Educação, companheiro do Luiz Paulo. Ele é um cara sério. Né? Esses dias ontem aprovei uma lei importante que eu negociei com ele, que beneficia os diretores das escolas públicas. Antes isso era impossível. Ele nomeou para meio ambiente o Tiago Pampolha, não é um especialista, mas era da Comissão de Meio Ambiente conosco. Eu já busquei um diálogo com o Tiago Pampolha para tentar encontrar uma solução para a questão da floresta de Camboatá, que é um outro problema terrível. Autódromo, em relação ao autódromo. Autódromo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou oposição, vou deixar bem claro, não faço parte do governo, não farei, sou oposição. Mas eu confesso que estou tendo mais diálogo do que na situação anterior. Vamos esperar para analisar melhor aonde isso vai dar, sempre de olho bem aberto e com uma postura independente e crítica, como deve ser. Crítica, mas propositiva também. A gente não quer pegar fogo. Nem o circo, nem o Pantanal, nem a Amazônia. Ok, deputado. Foi um prazer recebê-lo aqui nessa noite no Jogo do Poder. Saudações ecolibertárias, Ricardo Bruno. Grande abraço, foi um prazer enorme. Muito obrigado a você também que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, à meia-noite. Eu quero novamente contar com a sua audiência e até lá.